E aí, gente? Ele pode ser titular amanhã contra o Corinthians. Justamente contra o Corinthians. Será? Vamos falar sobre isso. Porque Luan está na pauta para ser titular amanhã. No lugar de JP Galvão, Renato pode colocar ou Luan ou Ferreira. E é sobre isso que a gente vai falar agora, depois que a vinheta rodar. Bom, gente, o último jogo do Grêmio trouxe questionamentos. A derrota para o Red Bull Bragantino e a lesão de Felipe Carvalho trouxeram dúvidas do meio para frente. Apesar que temos algumas dúvidas também lá na parte defensiva. Por exemplo, Rodrigo Eli pode dar lugar a Bruno Alves. Há quem diga que Gabriel Grando pode dar lugar a Kaique. Há quem diga também que Reinaldo pode dar lugar a Cuiabano. Mas aqui o assunto é do meio para frente. O assunto é Ferreira ou Luan. Por quê? Porque JP Galvão ainda não mostrou a que veio e pode perder a sua posição de titular e pode ser reserva amanhã na partida atrasada diante do Corinthians em Itaquera, para um jogo que o Grêmio precisa vencer. Porque o Grêmio precisa vencer amanhã para não correr riscos de sair do G4 na próxima rodada. Ontem, com a derrota do Botafogo, o Grêmio, sim, amanhã contra o Corinthians, poderia virar líder apenas com um empate. Já falamos isso ontem. Se o Grêmio não tivesse perdido para o próprio Botafogo em casa, para o Goiás, para o Santos e para o Vasco, o Grêmio amanhã com um simples empate poderia ser líder da competição. O Botafogo está derrapando, o Botafogo está perdendo partidas, mas o Grêmio fora de casa é o chamado leão dentro de casa e um gatinho fora de casa. E aí, para te ser campeão, fica praticamente impossível. Bom, mas JP Galvão amanhã pode ser reserva. E ele sendo reserva, dois caras brigam para ser titulares. Ferreira, que teria que ser o titular naturalmente, e Luan, que briga para ser aquele cara mais encostado de Soares e que, na minha visão, é o cara ideal para jogar. Luan tá querendo jogar. E o Luan é muito inteligente. Eu sei que alguns vão comentar aqui: tu é louco botar o Luan em Itaquera contra o Corinthians? Ele não marca ninguém, não tem intensidade. Pois é. Alguma vez o Luan marcou no Grêmio? Nunca. Mas ele sempre decidiu partidas pro Grêmio. E ele tem um cara chamado Soares ao lado dele. E eu prefiro muito mais o Luan do que o Ferreira. Porque o Ferreira joga pra ele. O Luan joga pro time. O Luan joga pra fazer o time jogar. Eu iria de Luan amanhã. E as informações que chegam de Atibaia é que Renato também tá pensando assim. Renato tem algumas dúvidas. No meio-campo, no lugar de Carvalho, Galdino, Natão Fernandes ou até mesmo Cuiabano. JP Galvão saindo para a entrada de Ferreira ou Luan. Rodrigo Eli para Bruno Alves. E algumas pessoas até colocam que Gabriel Grando poderia perder a titularidade para Kaique. Eu não acredito. Também é verdade que Gabriel Grando teve uma falha grotesca contra o Red Bull Bragantino. Pode ter sido por falta de ritmo de jogo? Pode. E aí? Você tiraria JP Galvão, mas colocaria quem? Ferreira? Luan? Você colocaria o Luan no meio, no lugar de Carvalho, e colocaria o Ferreira? O que você faria? Comenta aqui, deixa teu like, um abraço, valeu, fui! Chance to be